Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Manu. E hoje nós temos uma convidada ilustríssima. É isso aí. Uma pessoa muito especial. Uma pessoa que tem um brilho no olho, que traz dentro dela uma luz que, ao longo do nosso episódio, da nossa conversa de hoje, vocês vão poder conhecer um pouquinho. E Obrigado, uma pessoa que, na verdade, escreveu hoje uma coisa linda sobre que o caminho do coração é o caminho da coragem. Então, é uma pessoa que tem muito o que nos ensinar. E a gente está aqui inteiramente aos teus ouvidos, às tuas escutas, errei. Somos inteiramente... Como é que fala? Inteiramente teus ouvintes, é isso? Não, o que tu quer falar? não era. Vamos Volta. tentar... Não precisa voltar, vai. Estamos inteiramente... O bom que Estamos com a escuta toda voltada para o teu ensinamento. E agora, para quem não sabe, ainda já tem uma voz no fundo que entrou assim, né? Que é ela. É ela. Seja bem-vinda, Thaís. Thaís. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Vocês são sensacionais. Vocês são almas lindas, maravilhosas. Eu estou muito honrada de estar aqui. Imagina, a gente é que tá honrado de Show te de ter bola. aqui conosco. Só a gente sabe o quanto esse olhar ele penetra. Então, gente, aqui, ó, aproveitem o conteúdo. Seja bem-vindo ao Foca e Vai, né? E Gratidão. vamos embora. É isso aí. Que legal. Eu acho que é um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, né, amor? Eu vou te apresentar, Thaís. E nem a Manu vai te apresentar. A gente quer que tu te apresente. A gente quer que tu te apresente e fale quem é a Thaís, né? E por que a Thaís está aqui conosco hoje. Então, por favor. Desafios, hein? Desafios. Eu quero falar depois um pouquinho do porquê que a Thaís está aqui conosco, mas eu quero que tu fale também. Desafios. Então, essa pergunta de quem somos nós, ela é sempre muito desafiadora, né? Porque a gente monta um currículo para se apresentar. Eu sou fulana de tal, nasci em tal cidade, cursei tal faculdade, sou formada... Um currículo, né? Quase que a gente indo procurar um emprego, levando o nosso currículo. E eu levantei essa pergunta no meu Instagram porque eu queria que a minha audiência me dissesse quem sou eu. Eu queria montar aquela postagem incrível, quem sou eu? Mas eu achava muito normal, sabe? Muito rotineiro, muito corriqueiro falar quem eu era baseado em quem eu acho que eu sou. E aí vieram respostas lindas e fantásticas que eu não sabia que eu era. Veio uma resposta dizendo: tu salvou minha vida, eu ia me suicidar. Veio a resposta: tu me ajudou a ligar uma câmera e começar a gravar. Tu me auxiliou a ser uma mãe que nem eu sou perfeita, cheia de imperfeições. Tu me auxiliou a entender sobre espiritualidade. Teve uma pessoa que foi tão fantástica que ela disse assim: tu me ensinou que incenso não é pecado. Ai, querida. Olha que demais, hein? Então, quem é a Thaís? A Thaís é um misto de várias coisas que eu fui construindo ao longo do tempo. A Thaís, ela é mãe de 3 bênçãos maravilhosas. A Thaís é esposa, eu amo muito meu esposo que tá ali, tá aqui junto com a gente. A gente fez assim, a gente faz assim agora com o esposo, né? Eu sou muito grata pela minha família, é um valor muito grande que eu tenho. Eu sou terapeuta holística, eu sou moradora do universo, desse planetinha azul, escola maravilhoso. Mas fora isso, eu descobri que eu sou referência de alguma forma para várias mulheres. E eu não sabia disso. Olha que interessante, hein? E antes até de passar a palavra para a Manu, para discorrer o que ela quer falar, eu queria que tu também comentasse para a gente, além do que tu já falaste, quem é a Thaís, o que a Thaís faz hoje? O que a Thaís transmite através do seu Instagram, né, para as pessoas? Qual é a mensagem que tu traz para essas pessoas? O que tu faz em si? Por favor. Uou! Muitas coisas. Muitas coisas. Então, no início, eu era terapeuta holística. Meu propósito era falar sobre as terapias. E eu entendi que não existe terapia sem autoconhecimento. Não adianta eu falar sobre chakra, sobre
o que for se a pessoa não se conhecer. Não vai adiantar. Então, hoje, meu propósito é falar sobre propósito, missão de vida, autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei de mim, mais eu consigo enfrentar essa vida doida que tá aí. Loucura, então, né? Nossa. Então, hoje, meu propósito maior é falar com as pessoas sobre autoconhecimento. Tirar as pessoas de várias caixinhas. A gente sempre tá numa caixinha. A gente acha que não, mas a gente sempre está em alguma caixinha. A gente sai de uma caixinha pequenininha, que é aquela totalmente ignorante, não sei nada, não conheço nada, e vai para outra caixinha. Mas a gente sempre tem várias coisas para aprender. E eu sempre falo, né, que eu acho que, se Deus me permitir, eu morrer com 99 anos, eu quero estar aprendendo até os 99 anos. Que demais, que demais. São os eternos aprendizes, né? Ô, Mori, só para deixar claro aqui para quem já nos viu no primeiro episódio, as caixinhas da Thaís não são aquelas nossas caixinhas, tá? Ah, mas todos nós temos caixinhas, né, Thaís? Então, É que a gente falou no nosso primeiro episódio da caixinha do nada, né? Mas, na verdade, a gente falou de várias caixinhas. Citamos a do nada num certo momento. Que eu gosto muito, Mas né? a caixinha do nada é fantástica. Ela é importante. Ela é maravilhosa. Né? Exato. A gente precisa da caixinha do nada, inclusive. Importantíssimo, né? Assim Cada como um com a sua. Cada um com a sua. Assim como a gente precisa de outras caixinhas, né? E, enfim, não entrando nas caixinhas nesse momento, mas Sai da caixinha, mano. só para dizer o que te traz aqui do nosso ponto de vista é exatamente essa tua verdade, né? É a forma com que tu transmite o teu aprendizado com uma sabedoria, uma tranquilidade que a gente sabe que tu é um ser humano normal e que deve ter vivido turbulências, né, gigantescas, mas que tu tá aqui hoje com os teus aprendizados, sendo grata à vida, a tudo aquilo que tu tem e ainda assim transformando outras vidas, ajudando outras pessoas a se conhecerem, a se entenderem, a saberem o que gostam, o que não gostam. Então, eu tenho um lema de vida que é gente boa atrai gente boa. Né? Então, assim, sempre, acho que né? nada é por acaso. E a gente está muito contente. E só de te ouvir se apresentando, Thaís, falando sobre o mini currículo, me fez pensar coisas de muitos anos da minha vida que eu aprendi, com que trabalhei, né? Quem me conhece sabe que trabalhei durante anos exclusivamente com RH, área de recursos humanos. E uma das coisas que a gente sempre orientava, e ainda é, de certa forma, assim, é as pessoas a fazerem o currículo direcionado para as vagas, para as empresas, aquela coisa. E aí tu fica vendo, eu estou escrevendo aquilo que querem, então eu estou falando algo de mim que é o que eu preciso para agradar o outro, para que eu possa ser levado em consideração, para passar numa primeira etapa de um processo seletivo. E, no entanto, ninguém está exatamente num processo seletivo querendo conhecer a essência das pessoas, porque talvez ali, né, a coisa já não fale a mesma língua. Então, que interessante isso, né? Poder receber uma pessoa que se apresenta com o seu mini currículo sendo quem ela é, trazendo e mostrando a sua essência e isso fazendo diferença no mundo. E, Thaís, até eu quero fazer uma pergunta, tá? Ela deu uma baita de uma introdução e eu gostei, eu fiquei só esperando para ver assim. A gente tinha pensado em falar muito de autoestima contigo, mas a gente viu que dentro do teu conhecimento, dentro da habilidade que tu tens hoje, a gente não pode se limitar à autoestima. A gente tem muito conteúdo para a gente poder conversar. E aí, linkando ao que a Manu falou aqui, eu queria entender contigo o porquê, dentro do que a gente aprende na sociedade, a gente acaba se encaixotando nesse formato. O que é para ti, no teu ponto de vista? Por que a gente se encaixa nesse padrão que, de alguma forma, a sociedade nos impõe? Te fecha nessa caixinha e é assim que tu vai ser e acabou. Por que isso? Por que tu acha que é assim? Qual que é o teu ponto de vista em relação a isso? Bacana, interessante pergunta. Na verdade, todas as pessoas, elas querem se encaixar dentro de uma caixinha. A gente, desde pequeno, a gente precisa se encaixar em algum lugar. Nos ensinaram a não sermos nós mesmos. Porque eu era uma moleca. Eu era muito moleca, eu andava de skate, eu tava toda quebrada sempre. E eu estudava num colégio particular, onde todo mundo era patricinha.
Então, o que acontecia? A Thaís não cabia naquela caixinha caixa. das patricinhas. Então, eu precisava sair daquela caixinha das patricinhas e começar a entrar em outra caixinha. Só que aquela outra caixinha não era totalmente parecida comigo. Porque aquela caixinha do pessoal que andava de skate, eles também usavam algumas coisas que eu não compactuava. Então, eu também não me encaixava naquela caixinha. E aí eu fui crescendo, e aí a gente vai crescendo, e a gente sempre busca se encaixar em algum lugar. Seja na sociedade, com amigos, seja numa religião, seja numa igreja, seja onde for. Ninguém nos ensinou que nós somos indivíduos únicos. E que a nossa caixinha, que essa caixinha aqui, ela é só minha, ninguém vai ter igual. Agora tá na moda da Barbie, né? Então, gente, você vai comprar várias Barbies iguais. Mas não vai ter nenhum Rodrigo e nenhuma Manu. Não vai existir nenhuma Thaís. E quando a gente descobre isso, é fantástico e libertador. Você passa a viver dentro do teu mundo, que não é mais uma caixinha. Sim. Então, é fantástico. Só que tudo é autoconhecimento. Tudo vem da autoestima, mas tudo também é autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para entender que, ok, eu não faço parte desse grupinho aqui, mas tá tudo bem. Eu não tô fazendo mal para ninguém, eu tô vivendo a minha vida, eu tô prosperando, eu tô cuidando dos meus filhos, eu tô vivendo. E por que eu não posso viver da minha forma, do meu jeito? Sim. Sendo único, não estando em nenhuma caixinha. E quando vê o teu jeito tão único, é tudo que as pessoas esperam para poder também viver de uma forma única. Que legal. Tu falou em autoconhecimento, né? Eu tenho essa sensação e até queria entender contigo. Acho que muitas pessoas têm muito medo de se conhecer de verdade, né? Por isso a coragem. Por isso a coragem. Porque o autoconhecimento te revela coisas que muitas vezes tu sabe que tem ou que existem, mas que melhor não mexer. É quase isso. Deixa ali a caixinha. Deixa essa caixinha fechadinha que eu não vou abrir ela, né? É que revela luz e sombra, né? É importante que também a gente saiba que no momento em que se olha, a gente não existe Sim. ninguém perfeito, ninguém maravilhosamente feliz o tempo inteiro. Não. Então, não. Tu achava que existia? Claro, tu convive comigo diariamente. Agora eu fiquei decepcionado, porque eu achei que eu era. Mas, não, que bom que tu tá brincando. Porque, na verdade, é isso. A gente precisa, sim, ter a consciência de que Brincadeira. a gente se olhar dói muito. Mas é que é tão importante que não tem como não se olhar, né? Para poder sair do estágio que se encontra para ir para um passo de evolução, né? Diz na Bíblia, né? Assim na terra como no céu. Exatamente. Está em cima, está embaixo, é proporcional. Exato. A nossa luz é do tamanho, é proporcional à nossa sombra. Exato. Eu fico pensando assim, ó, a gente vê muito a luz, né, dos grandes mestres. E cara, tu já pensou na sombra de Jesus? Eu sou apaixonada por ele. E a gente vê muita luz. Mas tu já pensou quanta sombra ele teve que vencer para ser quem ele é? Exato. Quanta batalha ele teve ali todos os dias para ser quem ele é? E aí a gente, né? Ser mortal, aqui, né? os réis mortais se achando, né? A gente quer, A gente quer ser perfeito, a gente quer ser maravilhoso, a gente quer tudo de bom, de melhor, né? Então, a gente ter essas referências e entender que sim, nós somos luz e sombra. Acolher a nossa sombra. Entender, pegar ela assim ó, no colinho e dizer, ok, aqui eu erro. Eu tenho uma sombra e eu falo pra todo mundo que é meu ego. Às vezes meu ego tá lá em cima e eu baixo, boto ele aqui no coração e digo assim, tá, vamos lá, vamos eu e tu, nós dois juntos aqui. Então a gente entender qual é a minha sombra. Isso faz parte do autoconhecimento. Saber as nossas qualidades é divino. É maravilhoso, faz parte do currículo, né? E às vezes a gente mente no currículo, né? Que nem tu falou. Eu era uma, gente. Eu Quem colocava nunca no já currículo. acrescentou? Adoro trabalhar em equipe. Mentira. Foi o que te tirou do mundo corporativo. Eu não gosto de ninguém trabalhando. Primeira reunião era aquela... Entende? Então, a gente tem que saber, sim, nossas qualidades.
Mas olhar para os nossos defeitos, que são tão perfeitos, que é o que faz a gente ser a gente, né? Se eu não tivesse os meus defeitos, eu não seria a Thaís. Não, tu não seria a Manu, o Rodrigo. A gente não seria quem a gente é. E tu sabe que grande parte do nosso interesse em falar sobre autoestima tem muito a ver com a aceitação, a autoaceitação. A gente vivendo um mundo super duro, exigente, competitivo, comparativo, e a gente cada vez mais fica olhando e se espelhando em pessoas, sabe, que vai se distanciando de quem de fato a gente é, e a gente acaba esquecendo que a gente precisa saber quem a gente é, e que isso é poderoso, e que isso tem força, né? Porque não vai ser eu querendo ser a Thaís, ou querendo ser o Rodrigo, querendo ser, sei lá, eu quem, que eu vou conseguir ser. Eu vou ser quem a Manuela consegue e pode ser melhor, né? E como é difícil das pessoas entenderem isso. Eu vejo muito sofrimento no dia a dia. Eu vejo sofrimento, inclusive, de as pessoas saberem fazer escolhas, direcionarem suas carreiras, né? Porque elas não se olham, elas estão sempre olhando para frente, para o outro, para o lado, para quem está lá, né? A gente tem, sim, eu acho que se espelhar, ter exemplos, ter referências, mas a força está dentro da gente, né, Thaís? E eu acho que quando a gente fala de autoestima, é isso, né? E quando tu me fala de coragem, tá absolutamente tudo interligado. Eu não consigo dissociar as coisas, né? Por isso que a gente tem muito assunto para tratar com a Thaís. Ô, Thaís, e até eu vou te dizer, para tu não fugir tua voz, tu fica mais próximo do microfone de vez em quando, viu? Porque tu foge, tu vai emocionado. Me emociona, gente, eu me empolgo. É só para deixar claro para quem está nos ouvindo depois aqui, vai reclamar que não vai conseguir ouvir o que a Manu está falando. Né, amor? Deixa um comentário lá no... Ô, Thaís, a gente discorrendo tudo isso aqui, a gente sabe o que fala lá, né? A autoestima. Mas do teu ponto de vista, o que é autoestima? Muito legal. Quando a gente acha que sabe o que é autoestima, a gente já está errado. Porque se a gente for separar duas palavras, a gente tem auto, que sou eu, que vem de mim, e estima, que vem de estimar. Então, a autoestima, ela não pode partir do outro, eu não posso ter referência no outro. Eu tenho que me estimar. Então, a autoestima é uma estima que eu tenho comigo mesma. E aí, a gente fala muito assim, mas eu tenho referência na fulana. Beleza? Eu posso ter referência lá na Nanã. Só que Nanã acorda de manhã, 5 horas da manhã, ela come 6 ovos. 6 ovos. Ela vai pro CrossFit. Ela malha. Depois, às 10 horas da manhã, ela come mais 6 ovos e uma cenoura. Eu tô dormindo ainda essa hora. Como é que eu vou ter referência na nananã? Então, autoestima é tu pegar aquela tua melhor foto, daquele teu melhor momento, e olhar e dizer assim, caraca, essa sou eu na minha melhor versão, no meu melhor momento. A autoestima é a gente olhar pra gente, ter referência na gente, não no outro. É a gente brilhar como a gente é. O outro, tu pode olhar pra ele e dizer assim, vou me inspirar. Vou me inspirar naquela roupa, no estilo de cabelo, mas eu não posso querer ser o outro. Eu tenho que querer ser eu, na minha melhor versão, no meu melhor momento. Eu acho que esse tu trouxe um ponto super importante, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas, e eu não digo... Da humanidade. Eu ia comentar até da sociedade, mas eu acho que é muito maior, da humanidade. A gente sempre acha que a gente é menos de quem está do nosso lado. A gente fica sempre se olhando, eu sou, né? Essa é uma tendência, né? No momento em que a gente começa a se descobrir e se conhecer e reconhecer a força interior, é isso, né? É isso aí. E aí, por isso que a gente, e o ser humano precisa de ajuda, né? E porque por mais super bem resolvido que tu estejas, em algum momento tu vai ter uma queda de energia para ti mesmo, né? Então, enfim, é importante a gente também se dar conta disso, né? E olhando para autoestima ainda, né? Algumas a gente, vamos chamar assim, que a gente sabe o quê. Mas
como é que a gente melhora a autoestima? Porque como tu mesmo disse, eu vou lá, pego a minha melhor foto e tal. Mas como é que tu melhora a autoestima? Porque tem gente que literalmente tem a autoestima lá no chão, no pé. Como é que tu melhora? Como é que tu te olha e consegue dizer, cara, eu sou bom, eu sou bonito, eu sou elegante, eu sou pessoa sociável. Olha, imitando você. Sendo o melhor que tu pode ser naquele momento. Tem vezes que... E eu sou uma pessoa que fala de autoestima, eu sou gordinha. Eu não sou o ápice da fitness, né? Eu não sou a pessoa que come ovo. Não, eu como sushi, pizza, gente. E não adianta eu querer pegar uma calça P se eu não estou usando P, né? E às vezes a gente vê isso. As pessoas, elas não querem ser o melhor que elas são naquele momento. Tu sempre vai ter o teu momento de ser bom como tu é. No momento que tu está, do jeito que tu está. Então, assim, acordei, tô com remela. Vamos lá, vamos tomar banho. Vamos hidratar o cabelo. Vamos se olhar. E trazer o teu melhor naquele momento. Né? Se cuidar. Se amar como tu tá. E eu gosto de trazer a autoestima com a gratidão. Porque eu acho que elas não andam separadas, elas andam lado a lado. Se tu acordou todos os dias, tu já tem milhares de motivos para ser grato. É verdade. Se tu fez isso daqui e respirou, tu já tem milhares de motivos para ser grato. Se tu levantou tua mão, mexeu teus dedinhos, tu já tem milhares de motivos para ser grato. E se a gente começar a trabalhar isso e ver quanto a gente tem para ser grato, a nossa autoestima vem. Porque, meu Deus, eu tenho os meus pés que me levantam todos os dias da cama. Eu tenho... Gente, toda mulher que vem falar comigo, ela odeia a sua barriga. Mas esse é o mal da humanidade pra mulher, né? Sim. Vamos lá, né? Toda... A mulher é barriga. Tem que ter uma... Toda mulher odeia a sua barriga. Daí eu digo assim, sabe qual é o único portal de chegada na Terra? É a barriga de uma mulher. Qualquer ser humano só vai chegar na Terra se passar por uma barriga de uma mulher. Mas eu não gosto da minha barriga também. E tu é homem. Mas se for perguntar... Não passou o portal aqui, não tem. Mas se tu for perguntar pra uma mulher... Uma vez eu vi alguma coisa por aí que dizia que perguntando pras mulheres qual era a parte do corpo que elas mais se preocupavam em malhar, em secar, isso e aquilo outro, elas disseram barriga. E perguntaram para os homens qual é a parte do corpo da mulher que você olha e prefere peito e bunda. Peito e bunda, exato. E a barriga ninguém falou. Ninguém né? nem deu bola pra E barriga. a mulher tem. Sim. E aí é isso, né? Pra vocês verem como o universo... Só que tem um ponto aí. O homem com barriga tem história. O homem com barriga, o homem que tem história. O homem com barriga tem todo... Tu escutou o que a Thaís disse, né? Eu também tenho muita história no meu corpo. Eu carrego Eu tenho muita história pra contar. Né? Tô aqui, contando várias histórias e tô bem feliz. Tô super tranquila. Mas eu gostei. O homem com barriga... Tu ouviu, né, amor? Eu tenho muita história, mas credo. Mas então eu tenho assim... Só que nem... Eu cheia de histórias pra contar. Eu não vou acordar às 5 da manhã, porque eu não gosto, sabe? Pode ser a maior referência da vida inteira me dizendo tu tens que fazer, tu tens que se disciplinar. Eu vou dizer, vai te catar, sai da minha frente, porque não é a Manuela. Eu não gosto. Eu não vou acordar. Ele acorda. E olha como é a diferença, é isso que eu ia comentar agora. Porque eu acordo. E eu tô bem feliz. Eu gosto de malhar cedo. Então, eu sou aquele cara que acorda cedo. Eu não como 6 ovos. Era isso que eu ia perguntar. Não, eu como uma banana, literalmente. Porque eu não gosto de ir em jejum. Vou, malho e pronto. Quando eu tô muito cansado, que a Antonella acaba dormindo tarde e a gente fica com ela, eu não consigo acordar tão cedo. Mas senão eu vou, né? Mas é porque eu gosto. Já a Manu não. A Manu já me disse, não adianta, eu não funciono de manhã. Né? Ela sabe o que ela tem para fazer, ela tem as obrigações dela lá do trabalho. Mas por quê? Mas, enfim, autoconhecimento, né? porque eu já Exato. tentei, eu já fui vulnerável o suficiente de tentar e de me colocar e de várias vezes e sofrer. E aí, quando eu vi que o negócio estava sendo muito sofrido, eu falei, não faz sentido, eu tenho que ser feliz, eu não tenho que sofrer. Mas tu sabe que eu tenho uma característica, né? Tu até comentaste, né, Thaís? Eu como sushi, eu como pizza, eu também. Eu também, adoro. Eu malho de manhã cedo para me poder tomar um bom vinho,
poder comer uma pizza e poder comer um sushi. Não é verdade? Mas eu acredito que seja esse o propósito. Perfeito, Eu né? sei que existe um outro, mas na minha visão, o propósito é tu ir malhar pra poder comer. Né? Eu não vejo outra razão. Eu não tô falando não vejo nada outra diferente. E, ó, eu não tô indo contra nenhum bodybuild, nada. Nós estamos falando que a gente quer ser feliz, né? Não é verdade, Thaís? Nossa. Mas, ô Thaís, até a gente abriu o leque que eu gostei muito, né? Aí, quando a gente fala em autoestima, que tu até comentaste aí, te olhar no espelho e tal, isso reflete muito dentro da vida do casal, pelo menos para quem é casado. Independente, vai ter jovem lá, que não se sente bem, XYZ, pessoas, mas dentro do relacionamento a gente conversa muito, e não é à toa que o Foco Vai tá aqui na criação dos dois, né? Isso influencia demais, né? Porque se eu não tiver uma boa autoestima, eu acabo não me sentindo tão bem, consequentemente, quem está do meu lado também me enxerga desse jeito, né? Mas eu vou mais além. Ele sai das portas da casa, ele bate nas portas dos trabalhos das pessoas. Isso é perceptível, assim. Eu sou uma pessoa que observo muito, sabe? Então, eu consigo... Durante muito tempo na minha vida eu fiz entrevistas, né? Conheci histórias de pessoas profissionais e tal. E tu consegue perceber nitidamente quando a pessoa tem uma força interior. Ela te olha com segurança, ela te prende no olhar, ela te prende no gesto, ela tem uma energia diferente. E tu vê quando a pessoa já não tem isso tão desenvolvido, que já fica mais frágil, o olhar já não é mais tão penetrante, né? Então, tu já vê que a pessoa, ela tá ali num momento, talvez, porque eu acho que isso pode ser, não é definitivo na vida de ninguém, né? Eu acho que isso é o melhor de tudo. A gente consegue encontrar força dentro da gente e acordar e se fortalecer e sair do lugar de onde tá para ir para um outro estágio, subir a escadinha, né? Exato. Então, eu acho que é isso, não sei, mas assim, até te perguntando, assim, tu trabalha muito isso nas mulheres, muito mais do que nos homens? Uau. E até Por que mulheres se sentem tão, né? E homens se acham tanto? Não, gente, vamos virar esse jogo. Tu disse que hoje tu faz parte de um grupo, não é? Sim, eu sou mentora de mulheres. De quantas? 180 mulheres. Por enquanto. 180 mulheres. Por enquanto, né? porque agora a gente tem o público do Foco. E aí eu ia te comentar. E perguntar, na verdade, né? Dentro da tua... Essa história aí já, mentora, e hoje tu tem um Instagram aí bem, né? Robusto já. O que tu já viu? E se é que tu pode compartilhar conosco, assim, que tenha te chamado a atenção do quanto não digo preocupante, mas no teu ponto de vista, assim, que a gente olha dentro do que a gente vê na sociedade, que para ti fica tão evidente dentro da mulher, né? Tirando a questão da barriga e tal, mas o que tu enxerga ali? A autoestima? O que é mais pesado dentro disso que tu acaba acompanhando e apoiando essas pessoas? Então, Na verdade, ele fez a mesma pergunta que eu fiz, só que ele Fez? incrementou um pouco em mais palavras, coisas de homem. Que bonito, tu viu? Eu olho Coisas pra de qual? Eu olho menino. pra 1, pra 2 ou pra 3? Ai, Tô ai. brincando, amorzinho da minha vida. Então, Pode falar. A gente tem várias questões, muitas. E a gente tem várias gerações, né? Por exemplo, eu tenho as meninas ali de 20 anos, que são filhas das mulheres de 40, 50, que são criadas que nem eu fui criada. Minha mãe não me explicava nada. E a gente foi indo assim, ó, tipo, era um trem, né? Vamos lá. A moda louco. A moda louco, né? O que acontece... A gente, Go Horse Power. a gente aprendeu o que aprendeu na televisão. Eu via novela mexicana. Então, era a usurpadora, Thalia. Então, assim... Agora desenterrou assim. Beleza, Né? usurpadora e tá ali. Chiquititas. Chiquititas. Essa foi minha criação. E Carrossel. aí, essas mulheres casaram com homens que também não tiveram base de quase nada. Porque, gente, falar sobre assuntos tabu, até hoje é tabu. O que é tabu? Até aqui é tabu. Olha só, eu não tô falando o que é, porque é tabu. Falar sobre sexo, ui, meu Deus, é tabu. Isso já entra a próxima pergunta. Ela já deu uma deixa, né, mano? Então, assim, as mulheres vêm pra mim
com questões que eu digo assim, uou, sabe? Com questões religiosas, tipo, eu não posso fazer tal coisinha com meu marido porque é pecado. Aí eu olho assim, pensando, se tu não fizer, amiga, meu... faz, vai ser bem mais feliz. Se tu não fizer, amiga, vai dar problema, né? Então, a gente vive numa sociedade que foi imposta... A gente saiu da ditadura, mas a ditadura não saiu da gente. Que coisa, né? A gente se libertou da ditadura, mas a ditadura não. A ditadura continua. Continuou na minha mãe, que não me explicou nada sobre nada. Na mãe da maioria das pessoas que tinha medo. Na mãe da menina que fala fecha a perna. Opa, fecha a perna por quê? Por que a menina tem que fechar a perna e o menino a gente não ensina? Entende? A gente ensina a menina, a gente é super machista. A gente é muito machista. A gente foi Vamos lá, ensinado, né? né? A gente, infelizmente, ainda, posso ser até meio polêmico, mas a gente ainda vive numa sociedade machista. Totalmente. Completamente, não Muito, é? muito. Totalmente. A gente sabe disso, a gente conversa muito em casa, entre quatro paredes, e a gente sabe o quanto... Eu sou pai de 2 meninas, né? E tenho a Manu, então, em casa eu tenho 3 meninas. Então, eu vejo o quanto... adorei meninas, né? O quanto nós vivemos numa sociedade machista. E é óbvio que eu, como pai, homem, eu me preocupo com isso. Porque quando eu olho para isso, eu digo, meu Deus, o que vai ser o futuro? Porque eu não vou ficar aqui a vida inteira. O que vão ser das minhas filhas, uma que tem 3 e outra que tem 12 anos? Sim. Né? Tu é mãe também, né? Então, tu Sou. imagina, né? E aí, tu fazendo apoio, né? De mais de 180 mulheres. E aí, tu começa a ouvir esse tipo de coisa. O que passa na tua cabeça e, principalmente, que tu tenta levar para dentro de casa para os teus filhos quando tu ouve esse tipo de coisa? Olha, eu tento mudar um pouquinho a cada dia. Eu tento mudar a mentalidade dessas mulheres que chegam para mim, mas principalmente eu tento mostrar para os meus filhos que daqui para frente vai ser diferente. Então, quando a minha filha foi virar mocinha, ela já sabia. Porque eu já tinha conversado com ela há muito tempo, muito tempo. Eu expliquei tudo para ela, eu explico tudo para ela. O Arthur, ele tem 7 anos, mas ele já não vai ser daquela geração que tem que pegar que o menino tem que pegar todo mundo para validar a masculinidade dele, porque eu falo isso para ele. O machão, né? A gente fala O isso pra ele. pegador. Isso. Ele não precisa ser o pegador para ser homem, sabe? Então a gente tem o dever de construir isso na nossa casa. Porque a gente não foi criado assim. E as coisas chegaram ao ponto que tá agora. Porque a gente não teve a educação que precisava ter, em que ninguém sabia. E olha que interessante isso que tu trouxe, né? A gente, na minha época, né? De jovem, quanto mais Tua época meninas... é agora, meu amor. Quanto mais... Vamos pegar de mais jovem ainda. Hoje eu tô me sentindo no meu auge. Eu tô ótimo. É isso aí, tô me sentindo super bem. Mas o que eu quero, assim, comentar é que na minha época de guri, de sair pras festas, quanto mais gurias, que naquela época pra mim era beijo, né? Quanto mais meninas tu beijasse, é o garanhão, o pegador. Agora, quando é mulher... Por que a mulher não é pegadora? Ah, não, a mulher não. A mulher A é galinha, mulher é outro né? conceito, né? A mulher é galinha, a mulher é pervertida, Exato. sei lá, qualquer outro... os termos utilizados, os adjetivos são de baixo escalão, mas para o homem, e aí a gente já denota e já vê como a sociedade é mega machista. Total. Né? Então esse é desespero. Aí indo na linha do machismo, da sociedade, da dificuldade das mulheres, o que tu ensina para essas mulheres ali? Tu até comentou assim, a mulher falou, eu não faço isso com meu marido e tal. O que tu tenta passar para elas, principalmente em relação a sexo? Né? Como tu mesmo disse, tu orienta teus filhos em casa. Mas para essas mulheres aí que já são casadas, o que tu tenta passar para elas entenderem que elas precisam aplicar em casa, né? E que elas precisam desmistificar o tema, né? Que para elas viverem melhor, elas precisam falar, elas precisam se conhecer, né? E isso Falar é bom, né? Mas como é que tu fala mesmo, amor? Eu não sei como. É que no casamento tem o quê? Falar, né? Mas não... Ah, não, fazer DR? Não, mas isso não é DR. Até pode se tornar uma, né? Mas, enfim, vamos lá, Thaís. Adorei isso. Adorei. Tu gosta de fazer DR? Terapia de casal. Eu
detesto. Mas eu gosto de conversar. Eu preciso conversar e trazer insights pra relação, mas fazer DR não. Então, né? vou trazer um spoiler aqui. Eu sou casada com um canceriano que não fala. Como dá pra ver, eu falo pouco, né? Pouco. Então, eu falo tudo que eu tenho que falar. Aí ele fica quieto. Tu é Taurina. canceriano, taurino, libriano e capricorniana. Coisa linda de se ver. E aí ele fica muito quieto, assim, ele reflete, sabe? Ele é a parte muito pensante, assim. Ele vai falar lá quando tiver esquecido, vai doer. Equilíbrio, né? E vai doer, né? foi ótimo. E vai doer, né? Ele vai vir naquela feridinha, assim. Então, mas eu gosto de falar. Eu gosto de dizer tudo aquilo que não tá me agradando. Isso eu ensino pra elas. Porque o que acontece? A gente tem uma grande... Tu empodera as mulheres de Sim. alguma forma, né? De alguma forma, espero que sim. Esse é o propósito. Né? Se o propósito é esse, pelo menos o foco tu tá colocando pra isso. Sim. Né? Um grande... Eu não diria erro, mas a gente vive numa matrix que as mulheres estão muito carentes. Muito carentes. Então, qualquer relacionamento tá bom. Né? Ela conheceu lá o fulaninho e... Tá bom, Por que isso, né? tá bom. Por quê? Porque elas não se empoderam de quem elas são, É o que eu mais tenho, uma mulher empoderada dentro de casa. sabe? É. E o homem tem que ser muito empoderado pra lidar com uma mulher empoderada. Obrigado. É. Então, assim, os Senão homens... não sustenta. Não, É verdade. não sustenta. Não aguenta, né? É. Porque uma mulher que vai falar, uma mulher que vai chegar e vai dizer assim, ó, olha só, eu não tô gostando disso. Opa, minha mãe, a tua mãe, de certo, não falava pro teu pai isso. A gente vem da geração que o pai falava e a mãe acatava. E se falasse, muitas vezes apanhava. A gente vem da geração que no passaporte para uma mulher viajar estava escrito autorizada pelo marido. Ai, que horror. Então a gente é a geração que quebra isso. E os homens também não estão preparados. E tá tudo certo, porque ninguém ensinou. É. Ninguém ensinou pra mulher a se empoderar, mas ninguém ensinou pro homem que a mulher também pode se empoderar. E que pode ficar mais leve, esse relacionamento Sim. pode ficar equiparado. Né? Antigamente só o homem trabalhava, ele tinha que prover a casa e a mulher ficava em casa. Hoje em dia a mulher sai pra trabalhar. Só que ela ainda não consegue falar. Ela ainda não consegue falar isso, eu não gosto. Ou isso, vamos tentar, vamos fazer de uma forma diferente. Então hoje a gente está vivendo... Antigamente a gente não tinha separações, É. né? Mas tinha um monte de casamento infeliz. Tinha casamento... Traição. Mas tu à torta sabia e que direito. o número o volume de separações, principalmente nesses últimos 2 anos de pandemia, aumentou absurdamente, porque as pessoas começaram a se conhecer, né? É, começaram a conviver, né? E se Sim, conhecer. A gente via, assim, as pessoas dizendo, nossa, me separei na pandemia porque eu tive que conviver com aquela pessoa. Cara, tu não conhece a pessoa que tu escolheu pra casar, Que loucura, né? sabe? Tu Olha o nunca ponto. conversou. E é isso que eu falo com elas, assim, meu maior público é a mulher. Mas tu atende homens também? Eu atendi um homem Um homem. Um pra perdido no meio do chegar caminho. pra ele trazer a esposa dele. Olha que legal. Mas, claro, para outros tipos de atendimento, sem ser a mentoria, eu atendo homens, né? Quem quer fazer propósito de vida, lá, enfim, Legal. atendo. Esses dias eu É para maiores de 18 anos? É Posso para falar? maiores de 18 Ah, tá. anos, pode falar. Esses dias eu abordei um tema que foi, assim, surreal, a reação do grupo. Eu disse assim, meninas, eu vou perguntar para vocês aqui uma coisa, eu quero que vocês sejam muito claras comigo e me respondam se isso aconteceu. A gente dá um foco agora na Thaís e a gente pensa, o que é isso, Thaís? Que Uou! E aí eu perguntei assim para elas, vocês já tiveram um orgasmo? vem? Olha aí que polêmico. E elas, a maioria respondeu assim, Alguém falou, ficou um silêncio. Deu aquele silêncio, 3 segundos, o pessoal pensando o que é o orgasmo primeiro, é isso? Sim. Quase isso. elas ficaram assim... Porque quando me fizeram essa pergunta, eu também fiquei assim. Tu travou. Eu também fiquei assim, eu disse, absurdo. Sabe aquela coisa? Claro, óbvio, uma coisa natural, Sim, normal, né? aham. E aí eu disse assim, ó, eu sei que mais da metade de vocês não teve. Porque vocês não foram ensinadas que vocês podem ter prazer. Nem nesta hora a mulher se permite ter prazer. Porque a grande maioria acha que é vulgar, que a grande maioria acha que é coisa de puta, que a grande maioria...
Uhum. Que a grande maioria acha que, sei lá, a gente tem uma barreira, uma crença até na hora que tá só nós, nosso marido, em 4 paredes. E aí uma delas pegou e me chamou assim, Thaís, eu tenho 44 anos e eu nunca me fiz essa pergunta. E eu não faço ideia se eu já tive um orgasmo na minha vida. Que loucura. E aí eu peguei e fui lá no grupo e disse assim, gente, eu vou só gravar um áudio aqui pra vocês, depois vocês me digam se vocês tiveram ou não. Orgasmo não é nada daquilo que tem lá em filme pornô, que a mulher com a gemendo se contorcendo, não é nada daquilo. Aquilo lá é a indústria do filme Isso que aí precisa. Orgasmo é a sensação de tu estar numa montanha-russa e quando tu sobe lá em cima, tu desce e dá aquela coisa na barriga. Vocês já tiveram? Todo mundo, ninguém respondeu no grupo, né? Elas vieram me chamando, não, eu nunca tive, não sei o quê. Olha Eu que disse assim, loucura. gente, por favor, tá na hora da gente se libertar. E isso é autoconhecimento. Você não pode morrer, tu não pode sair desse planetinha azul que te dá todas as possibilidades de ser feliz na tua vida sem aproveitar tudo que essa vida tem pra te dar. Todos os tipos de prazer. Se tu nunca comeu uma pizza, pelo amor de Deus, come uma pizza. Ai, come que é bom. Sabe? Bom. Pizza é bom demais, né? Se tu nunca comeu sushi, come pra pelo menos ver se tu gosta ou não, Amo. né? Se tu não te conhece, por favor. Experimenta os prazeres da vida, né? A gente tem 3 pilares aqui da existência, que é servir, curtir e evoluir. Se a gente não tá evoluindo, não tá fazendo algo pra nós e pro próximo, a gente não tá vivendo. Se a gente não tá servindo alguém, servindo pra algo, servindo pra algum propósito, a gente não tá vivendo. E se a gente não tá curtindo, curtir o belo, bom, a vida, a gente também não tá vivendo. Olha que demais. E aí, quanta gente tá aí só existindo, né? Ô, Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta. 2, na verdade, tá? Uma delas é... Normalmente, hoje, o público que tu trabalha, o que é a faixa etária das mulheres? Meia idade para baixo, e aí até a Manu me olha, depois ela fala assim, o que é meia idade para ti? Meia idade é que eu já tô quase lá. Às vezes eu não me sinto. E às vezes eu me sinto. Parece assim que eu já tô quase chegando perto dos 50, né? E é verdade. E aí, o que é o público? É pessoas mais jovens ou pessoas assim que já têm lá seus 40, 45, 50 anos e estão se descobrindo um pouquinho 50, mais? 60, 70. 50 é a meia idade. Eu sou quase meia idade. Quase. Viraremos Ai, não centenários, exagera, né? Não exagera. Não, eu já virei pra lá, né, amor? Quase, né? Não, ainda não. Calma. É que era pra te dizer assim, mas tu tá bem e tal. Não, mas tu tá bem. Pode confiar. Anotou essa aí? Pode confiar. Ó, a autoestima é tudo nessa vida. Não, mas eu acho que é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu ia te fazer, que eu acho que pra mim é a mais importante. Então, onde é que vem essa força que tu tens hoje? Quem é que transformou essa Thaís aí que tu disse que tu, né, tu estudou em escola particular, mas que tu era filha de empregada, que tu não te encaixava nas patricinhas e tal. Como é que a Thaís hoje é essa pessoa forte, assim, que traz aqui muita verdade na tua fala? Como é que surgiu? Da onde que vem essa pessoa aí que está aqui conosco hoje? Só lembrando que a primeira, para te dar tempo para pensar, a primeira pergunta era a faixa etária das mulheres. Acho que eu vou ficar na faixa etária. Então, a faixa etária... eu comecei, assim, querendo falar com um público muito jovem. Porque eu entendo que o público jovem é o público que mais tem depressão hoje. E foi a minha pior fase. A minha adolescência foi terrível. Então, eu entendia que se eu falasse com adolescente, seria fantástico. Só que eu não sou adolescente. Tu já não fala mais a mesma língua que eles, né? Eu sou cringe. Como é que é cringe? É cringe, né? A gente é cringe, A gente é tudo cringe. É. Eu também achei que falava a mesma língua, mas me chamaram de velho, né, amor? Esses dias a minha filhada me mandou que eu sou cringe. E eu disse assim, tá bom. É uma forma bonita de se chamar de velho, né? Né? Quase isso, né? Então, não consegui falar com Sou adolescentes. Mas grande parte ali do meu público é 25, de 25 em diante. Até 65 eu tenho.
Ai, que lindo, que coisa Olha boa só. saber disso. Tenho mulheres, assim... Teve uma senhora que entrou em contato comigo, ela tem 82 anos. Ai, demais. E ela falou assim pra mim, eu vi um vídeo teu que eu achei sensacional, que tu fala sobre inveja, que tu fala... E ela disse assim, e a forma que tu fala é muito legal, porque eu queria falar assim com a minha família. Eu disse assim, então vai lá e fala. Ai, e que ela, amor. vou falar. Querida. Então, mas, né, ele se encaixa muito entre os 25, que é quando a pessoa sai ali da adolescência, né? Porque hoje a adolescência vai até mais tarde. Ela vai até os 20 e poucos Eu já conheci anos. adolescente de 30 e poucos. Eu ia te comentar isso aí, né? Exato. Já. Morava com os pais, inclusive, esses adolescentes. Mas não é eu, tá? Né? Ela fez assim, mas não é eu, só pra avisar. Não é. Eu saí muito cedo de casa. A gente tem uma adolescência aí que tá indo até mais tarde. A minha acabou muito cedo. Com 17 anos eu saí de casa. Então eu tive que virar uma mulher muito cedo, né? Eu tive que... Vamos lá, Thaís, né? Eu tive filho. Já respondendo, já encaixando na outra pergunta, né? Eu fui mãe, eu engravidei com 19 anos. Jovem. Então eu era uma criança, né? Esse adolescente vai até os 20 e poucos, eu era uma criança. E aí veio a bênção da minha vida, que foi ele que me ensinou, assim, a ser muito do que eu sou hoje, que é o Bernardo. O Bernardo nasceu, eu tinha 20 anos, recém tinha feito 20 anos. E aí eu olho aquele alemãozão, aquele bebê gordo, sabe? Eu disse assim, e agora, caraca, o que eu faço? Eu disse assim, meu Deus. Eu não tinha minha mãe pra me ajudar a dar um banho. Minha mãe, pra variar, a gente tava num momento, assim, de desentendimento, que nós temos vários ao longo da vida. Então, ela é uma grande bênção na minha vida, que me ensina, que me ajuda a evoluir. E eu entendo isso, né? Eu entendo que esse é o papel dela na minha vida. Vamos honrar, né? Vamos honrar eles. Honrar. Vamos Por honrar mais nossos que pais. seja desafiadora, a minha relação com ela é a maior bênção que eu tenho. Porque ela me ensina. Mas todas as pessoas das quais a gente mais tem dificuldade em lidar, aceitar, receber, são as que mais nos ensinam. São os nossos mestres na vida, na verdade, né? Exato. Minha mãe é uma mestra, assim. É. Com M maiúsculo. Olha aí. É. E hoje tu é forte, acho que muito em virtude Sim. de tudo que tu aprendeu com ela. Sim. Inclusive com o que ela não te disse. Exato. Eu tive uma infância muito difícil. E eu fui uma menina que eu fui criada sozinha. A mãe, ela estava sempre na rua, enfim, escolhas dela. Então, eu tive que construir uma referência baseada no que eu tinha dos meus amigos. Então, tinha o senhor da Kombi, que de vez em quando levava um cafezinho para mim. Tinha a tia da escola, que eu ficava o dia inteiro lá, às vezes, e ela conversava comigo. Então, eu fui buscando referências em outras pessoas. Eu fui buscando referências que, às vezes, eu não tinha em casa. Que eu não tinha em casa, né? E quando o B nasceu, o B começou essa transformação. Porque até o B chegar, a referência que eu tinha era de um pai muito distante, porque o meu pai ele tem uma patente muito alta na Brigada Militar, mas tudo que ele me deu, e hoje eu honro muito isso, foi o dinheiro para a escola. Foi essa relação que eu tive com ele. Ele pagava a minha escola. Então, por muito tempo, eu culpei meu pai por tudo que deu errado na minha vida. Porque, nossa, ele me colocou numa escola particular. Eu convivia com filho de médico, de juiz, né? Eu convivia com gente a nata da sociedade. Ele me botou numa Maria Imaculada. Tipo assim, os meus colegas... eu era colega do Pato, só pra tu ter uma noção. Tá? Só pra tu ter uma noção. E por muito tempo, assim, ó, eu me vitimizei. Eu usava isso, sabe? Eu usava aquela bengala. Nossa, mas eu sou a filha da faxineira com o cara lá que teve um caso e tal. E aí, quando o B nasceu, eu entendi que tudo aquilo que eu não era, eu precisava fazer com que ele fosse. Então, eu precisava passar valores para ele que eu não tive. Eu precisava fazer com que aquele pacotinho gordo, sabe, tivesse uma criação que fosse digna e linda. Independente se eu tivesse alguém do meu lado ou não, porque o pai dele, a gente se separou quando ele tinha 1 ano, e eu fui fazendo o que eu achava que era melhor.
E se hoje eu dei meu melhor pra ele ou não, eu não sei. Eu às vezes pergunto pra ele. E ele diz assim pra mim, mãe, tu é fantástica. Ai, Que demais. Coisa linda ouvir isso aí. Sabe? Então, a força que eu criei foi para as referências que eu queria que eles tivessem. Eu fui... Meu currículo não era lá dos melhores, né? Porque eu terminei... O currículo para agradar os outros? Meu currículo para agradar os outros não era lá dos melhores. Quando eu tinha 17 anos, eu terminei meu ensino médio e meu pai deu um tapinha nas minhas costas e disse, vai. Na minha época não dava para fazer ENEM se tu tivesse estudado em colégio particular. Então, fechou uma grande porta para eu ir para uma faculdade, né? Eu teria que passar na URGS, o que não era muito fácil. E aí eu tive uma conversa com uma namorada do meu irmão. E ela disse assim, faz um currículo e vai trabalhar? E eu... É isso. Tá aí. O que é um currículo? Vou trabalhar, mas começa por onde, né? Vamos lá, o que é um currículo? E ela disse assim, escreve aí o que tu tem de experiência. Eu não tinha nada de experiência. E fui pro shopping lá com o meu nome. E fui contratada na Toque. Nossa, foi uma experiência, assim, sensacional, sabe? Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi vez de falar. Eu aprendi sobre respeito. Eu aprendi sobre coisas que eu não tinha em casa. E aí, óbvio que eu não passei dos 3 meses de contrato, porque eu era uma péssima vendedora. Mas aprendeu várias coisas, né? Eu falava a verdade pras pessoas, eu não conseguia dizer que a blusinha ficou bonita se não ficou bonita. Eu era péssima nisso. E aí eu fui indo e fui trabalhando em outros lugares, consegui fazer minha faculdade, eu mesma paguei, eu cursei enfermagem. Era um grande sonho, eu achava que era um grande sonho na minha vida, né, ser enfermeira. E fui trabalhando, mas eu sempre me destacava na gestão. Tanto que eu trabalhei na NET, com gestão de equipes. Depois eu fui para a Samsung, gestão de equipes. Depois eu fui para o Boticário, gestão de equipes. E assim eu fui ficando. Era só gestão de equipes. E aí eu entendi que eu precisava não só ser gestora dos outros, mas ser gestora de mim mesma. Porque às vezes a gente é muito bom sendo gestor dos outros. A gente sabe cobrar, a gente sabe o que falar, mas aí a gente se cobra demais também. A gente se policia demais, a gente tá sempre ali, ó, tá sempre pesado pra nós. Sim. E aí eu entendi que eu precisava ser gestora da minha vida, gestora de mim mesma. E aí vinha a coisa que é muito difícil pra mim, que é falar não. Como era difícil falar não. Todo mundo que chega... sim. Sim. E hoje tu fala não? Eu trabalho isso todos os dias. Não, é uma coisa que é natural. Não vou te mentir aqui. Claro. É importante, né? Sim. É importante isso. Né? Eu trabalho fala não. Eu trabalho o que é bom pra mim, o que não é bom pra mim. O que é leve pra mim, o que não é leve pra mim. E foi assim que eu fui enfrentando várias barreiras que vieram, sabe? Eu falo assim, Deus, ele é muito presente na minha vida. Eu tenho uma fé assim, ó. Nossa, eu tenho uma fé inabalável. Nada abala minha fé. Porque eu já passei por cada coisa que se eu não tivesse fé, eu não tinha nada. Eu passei por uma situação com o Arthur, que é o meu filho mais novo, e ele nasceu e teve um probleminha de saúde chamado plagiocefalia. Plagiocefalia. Isso. E foi numa época que o meu financeiro tava assim, ó, abaladaço, eu não tinha. Sabe quando tu tá assim, ó, tu tá além do vermelho, tu já tá criando uma outra cor sabe? E aí nasceu o Arthur, e o Arthur ele era diferente. Ele tinha uma cabecinha diferente. E aí, mãe, né? Mãe, pai, eu acho que é uma coisa assim, vocês que são unidos, assim, vocês vão entender. A gente tem um poder que, nossa, é inesgotável. E aí, eu fui no médico, fui em outro, fui no Google, e descobri que existia um tratamento em São Paulo para isso. Eu disse, vou marcar, né? Vamos lá.
Não tinha dinheiro para passagem, óbvio, né? E aí, mexe daqui, mexe dali, vamos lá. E aí, quando eu cheguei lá em São Paulo, o médico fez um exame no Arthur e ele falou assim, olha só, a gente tem 2 semanas para começar esse tratamento, para começar o uso da órtese. Eu, beleza? E aí precisava de 15 mil reais para 2 semanas depois, né, que essa órtese vinha dos Estados Unidos. Eu sem R$1 no bolso. Disse pro médico, tá, vamos lá. Manda vir. Manda vir, vamos fazer isso daí, né? Gente, eu olhei pro Arthur e eu lembro assim, ele tinha um olho muito expressivo, sabe? Eu fiquei olhando assim pra ele e eu disse assim, agora, filho, o que a gente vai fazer? Vamos se virar, né? E aí eu saí, fui pro aeroporto, peguei o avião sem saber o que estava acontecendo, porque apagou da minha mente. Eu só gravei aquele valor. Eu só sabia que eu precisava daquilo. Dos 15 mil. Pra chegar a órtese aqui. Beleza, né? Cheguei, o que eu tinha? Eu tinha um Facebook e nada mais. Escrevi toda a história do Arthur e tal, e aí um monte de gente começou a compartilhar, e compartilha. E aí uma pessoa da Band me ligou. Disse, a gente pode fazer uma reportagem com ele? E eu disse assim, claro, vamos lá. E aí, gente, eu comecei a entender que na vida a gente nunca tá sozinho, que existem anjos. E que eles não têm asas e nem penas e nem estão só tão longe, né? Porque começou a me ligar pessoas de todos os lugares. E tinha gente que me depositava 5, 10, 15 reais. E eu precisava ir para São Paulo toda semana. Sim. O total do tratamento foi 130 mil reais e eu não fazia ideia de onde tirar. Eu andava Porto Alegre, aqui a Zona Sul, pedindo dinheiro para as pessoas na rua. Sim, eu imagino. Era, assim, não tinha. O Arthur, daí óbvio, né? Porque para ajudar um pouquinho mais, ele desenvolveu intolerância à proteína do leite. E aí o leite que a Benção tomava era R$158 e durava 2 dias. Então, assim, daí tu soma a viagem para São Paulo em 2016, que eram Olimpíadas, que a viagem de uma semana para outra era 2.500 e de volta, aquele bate-volta que eu precisava fazer, mais o leite e mais viver, né? Porque fora a gente também vivia, né? Ou tentava? Tentava. A gente estava existindo, né? Então, nesse período do Arthur, eu criei uma personalidade que eu não sabia que eu tinha. E que eu não sabia até passar por esse momento de dor. Que é ser muito forte e ser resoluta. É a gente conseguir resolver as situações. Eu poderia, naquele momento do Arthur, ter feito que nem alguns médicos falaram pra mim. Você bota um bonezinho na cabeça dele. Depois tu vê o que vai dar. Eu escolhi fazer diferente. Eu escolhi sem ter dinheiro nenhum ir lá e tratar meu filho. E às vezes a gente não escolhe tomar posse, tomar rédea da nossa vida e fazer as coisas acontecerem. Sabe, para hoje eu estar aqui falando, eu tive que passar por tudo isso. E eu passei, sabe? Eu fui lá e disse assim, ok, isso aqui é uma batalha. Cara, eu vou ir pra cima. Eu vou fazer acontecer. Eu não vou estagnar, eu não vou parar. Essa não sou eu. E às vezes as coisas aparecem na nossa vida e a gente bota uma pedra e diz assim, não vou passar por isso aqui, sabe? Eu vou desistir. Então, todas as escolhas que eu fiz foi encarar de frente todas as coisas que Deus colocou na minha vida. Eu dizer assim, Deus, tu colocou isso aqui, eu vou passar. Eu vou vencer. Então, os meus filhos, eles são ensinamento todos os dias da minha vida. Quando eu conheci o Antônio, ele começou a me trazer outros valores, sabe? Que eu também não tinha de relacionamento. Porque, nossa, eu sou essa Thaís super fantástica, assim, sabe? Super mãe. Mas eu não tinha valor de relacionamento. Eu não tive minha mãe e meu pai junto comigo. Nossa, os pais dele foram casados 45 anos. Então, ele tem uma visão de relacionamento que eu não tinha. Então, ele me trouxe isso, sabe? E isso a gente vai
são pecinhas de quebra-cabeça. Ninguém chega na nossa vida por acaso. Nada na nossa vida acontece por acaso. Mas tudo são escolhas. Eu posso escolher ficar aqui agora. Tá sem dinheiro, tá sem emprego, tá com problema de saúde. Eu posso escolher ficar aqui e reclamar pro resto da vida. Eu podia ter escolhido não tratar meu filho. E hoje tá com ele numa cadeira de rodas, e hoje, enfim. Mas eu escolhi isso. E quanta coisa a gente escolhe não fazer. É um preço muito caro que a gente paga. Não fazer. As escolhas que têm que ser feitas. Nada que chega na nossa vida, nada é pesado demais. Dizem, né, os cristãos, eles falam, né, que cada um carrega a cruz que pode carregar. Então, a tua cruz nunca vai ser mais pesada do que tu pode carregar. Pode até parecer, mas ela nunca é. E quando passa, assim, esse turbilhão, a gente olha e diz assim, uau! Eu passei. Eu passei. Eu consegui. E olha que força que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha. Né? Exato. E aí vem o servir. Aí tu vai usar essa tua história, essa tua força, para motivar outras pessoas que estão ali, naquele lugar. Eu falo assim, eu não tenho como servir para alguém que tá na droga, na dependência, enfim. Porque eu não passei por isso, sabe? Eu não sei sair disso. Mas tu imagina uma pessoa que passou por isso. Olha o quanto o servir dela seria incrível se ela usasse a história dela, se ela abrisse uma câmera no celular para falar o que ela fez. Então, todo mundo que tá aqui na Terra tem um servir lindo, mas às vezes a gente quer guardar pra gente, né? A gente acha que o nosso servir é péssimo. Ai, meu Deus, como é que eu vou falar disso? E vou te dizer que a gente se cobra, a gente se critica, a gente se compara com os outros. E aí a gente se desencoraja. E aí quando tu fala sobre coragem, sobre ouvir o que o teu coração te diz e fala sobre fé e força, nossa, uma das minhas principais lições de vida foi a maternidade. Na verdade, depois da maternidade, a vontade que eu tinha era de voltar alguns anos na vida para mandar todo mundo a puta que pariu. Eu não precisava me sujeitar a coisas que eu me sujeitei durante muito tempo, eu não precisava ter vivido coisas que eu vivi, mas aquilo ali, ok, né? Hoje eu tenho a minha força que eu descobri porque a gente vai para um lugar de servir só, né? E aí depois, com força, a gente precisa se reconhecer de novo, se conhecer como pessoa, porque a gente passa a ser uma pessoa diferente do que a gente era. E aí a gente começa a fazer outras escolhas, a gente começa a escrever uma outra história, né? Exato. E como isso é importante. A maternidade é uma escola. E a paternidade também, Também. né? Porque os homens, eles não têm o privilégio que a gente tem de carregar, de literalmente dentro do nosso corpo gerar outro ser. Mas o homem que consegue viver e ser empático o suficiente com a sua mulher, ou, né, com a mãe da sua filha, ele vai vibrar, ele vai viver aquela energia também e ele vai usar da paternidade como sendo algo muito transformador. E eu acho que as pessoas elas são muito mais fortes depois que elas entendem a sua missão, né? E principalmente com os filhos. Tem quem opte por não ter filho e tá tudo certo também. Mas é que é algo tão intrínseco, é visceral, né? É uma força que tu nunca na vida tu poderia saber que tu tinha. Eu descobri forças que eu jamais podia imaginar. E é o que nos faz estar aqui hoje. Né? De fato, não ficar se julgando de fazer o perfeito. Já seguir, né? A gente olha para os lados, tem pessoas ao redor muito melhores que a gente e tá tudo certo, né, amor? A gente tem que saber que a gente tem força e que a gente quer usar desse espaço para servir. Servir apresentando para as pessoas histórias como a tua, histórias como as nossas, histórias como as de outras pessoas que a gente quer convidar para estar aqui nessa mesa. Né? Então, é isso assim, que nos une e a gente vai se encontrando na vida. Né? O nosso encontro é um exemplo disso. Sim, verdade. Né? Dizem que a mãe, ela vira mãe quando ela vê o teste, né? Ela vê o positivo, naquele momento ela virou mãe. E o pai é quando ele pega o neném no colo, quando nasce. Ele vira pai naquele momento. Então, olha só, tem 9 meses, né?
se for tudo certo na gestação, tem 9 meses de diferença. Então, a maternidade e a paternidade são assim, escolhas, né? Porque na grande maioria é uma escolha, quando acontece é uma bênção, e quando não acontece é uma bênção também. Porque hoje em dia, no mundo atual, tu dizer assim, eu não quero ter filho, é fantástico. Porque para ter filho, tu tem que... tu abdica de muita coisa. Tu constrói uma nova pessoa. E, acima de tudo, tu está construindo novas pessoas para esse novo mundo que tá vindo. Construir pessoas para o novo mundo, isso é fantástico, né? A gente que tem filhos, inclusive, né? E não só, mas olhar a missão que tu escolheu. Literalmente, tu olhou e é isso que eu quero fazer. Eu quero servir. E aí, quando tu traz isso muito forte na tua fala de ajudar, de desenvolver pessoas para enfrentar, porque a gente vive num mundo cada vez mais digital, onde o toque, o tato, a aproximação do calor está cada vez mais distante, né? O exemplo do home office, né? O home office veio a pandemia, tudo mudou. Então, essa distância do calor das pessoas, como dificultou, como trouxe um espaço gigantesco e, principalmente, fez com que aumentasse o que tu comentaste um tempo atrás agora, aqui na tua fala, que tu disse assim, o número de pessoas com depressão. Sim. Quando a gente fala em apoio e ajuda e tentar entender o que tu quer levar, além do que tu já tinha falado, mas que mensagem tu quer deixar ou tu quer levar para essas pessoas? O que tu quer que as pessoas sintam? Ai, tu tá roubando uma pergunta que eu ia fazer. Jura? Verdade. Eu nem li, eu nem sei nada. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual a mensagem tu quer transmitir para o mundo? Que mensagem tu quer transmitir para o mundo, para as pessoas que vão estar te ouvindo, para os teus seguidores, que eu tenho certeza que vão te ouvir. Para os teus filhos. Para os teus filhos, principalmente para o teu marido, porque o teu parceiro hoje. Que mensagem tu quer deixar? O que tu quer passar para essas pessoas? Essa mensagem, na verdade, ela é uma pergunta. E agora eu vou tomar o lugar de vocês, como aquela que pergunta. Se eu pedir para vocês escolherem 3 pessoas que são muito importantes na vida de vocês, quem é que vão ser essas 3 pessoas? Uau! Só 3? Eu ia comentar. Muito pouco. Aí tu judiou, ali até me arrumei na cadeira aqui. É pouco, né? A gente tem tantas pessoas importantes na nossa vida. Mas para responder ou para pensar? Eu prefiro pensar. É para responder. A Manu é assim. Né? As 3 primeiras pessoas que vierem. Olha que louco isso. Eu tenho 3 pessoas que acabaram vindo diretamente na minha cabeça hoje. Né? Que são minhas 2 filhas e minha esposa. Que hoje é o meu núcleo. Né? Eu tenho a minha mãe, o meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos, que são a base da onde eu vim. Mas hoje, quem forma a minha família, o meu núcleo familiar, é a minha esposa, minhas 2 filhas, né? A Antonella e a Rafaela. E não deixando de fora o meu guapinho, que é o nosso gato. Né? Então, justamente, quando tu falou, 3 pessoas foram as 3 primeiras que vieram na minha cabeça. Mas eu honro toda a minha família de sangue de onde eu vim, mas hoje, literalmente, veio na minha cabeça as 3. Para mim. Né? Quer responder, Manu? Eu respondo, assim, sabendo que, na verdade, claro, não tem como, né? A primeira pessoa que vem é a Antonella, e junto com a Antonella vem o Rodrigo. Eu misturo muito meu pai e minha mãe, assim, para mim eles são quase que uma coisa só, sabe? Então, imediatamente me veio 4, como sendo eles a identidade de uma única pessoa. Porque são a minha base, enfim, né? Então, mas com muita dor no coração, porque com certeza teriam outras pessoas que Muitas outras, né? Tem, com certeza. Uau! Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E se vocês não existissem? Onde é que ficariam essas pessoas? Pode responder primeiro. Tu respondeu a outra primeiro. A Thaís inverteu o jogo aqui agora. Começou a perguntar, agora eu deixo. O meu maior propósito é fazer com que a gente se veja. E não tem problema nenhum.
Aliás, a primeira pessoa da tua vida tem que ser tu. Olha que Porque louco. se tu não existir, onde é que vão ficar eles? Mas olha só, né? Alguém responde assim, não. É difícil, né? Eu Porque, acho que a partir de agora olha eles só, vão responder. mas é tão difícil, porque quando tu perguntou, foram outras. Eu não me imaginei. Te Sim. confesso que eu não me olhei para mim. E é o cuidado que tu traz aí na tua fala. Tu tem que te olhar em primeiro lugar. E olha que coisa interessante, né, amor? A gente que trabalhou muito tempo no mundo corporativo, trabalha no mundo corporativo, a gente sempre fala para as pessoas que trabalham junto conosco, os liderados, inclusive, diz que te olha em primeiro lugar, te cuida, né? A tua saúde em primeiro lugar e depois, né? Porque se tu não estiver bem, Sim. tu não vai entregar o teu melhor. Exato. Né? Então, acho que tem tudo a ver com o que tu trouxe aqui. Ou seja, total. eu não estou me olhando quem é que vai cuidar das minhas filhas se eu não tiver, né, aqui me cuidando, me olhando, sendo o meu melhor. Eu sempre falo isso, Que né? demais. Eu digo assim, gente, tá ok, né? É a tua vida, são os teus filhos. E tu? Onde é que tá? Cadê você nessa história, o né? seu mundo? Esse é o teu mundo, são os teus filhos, são a tua família, é tua esposa. E tu? Cadê tu? Olha Cadê só. tu nesse papel principal, nesse ator? Tu é coadjuvante? Olha só, né? A gente fala um monte disso, Viu? né? A gente virou Não, e é total, né? Peguei Muito- eles. muito verdadeiro, porque realmente, e tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, né? O se olhar, né? O se olhar com mais cuidado, o se olhar com um carinho para ti, te colocando no centro. E aí não é ser o umbigo do mundo. Exato. Pelo contrário, é saber que tu existe. É diferente. Né? Aham. Tu existe nesse mundo todo, nesse contexto. E antes da tua filha, da tua esposa, né? Tu tem que existir. Exato. Para depois tu servir. Até porque que se demais, tu não hein? existir mais, o que vai ser deles? Meu Deus, que... E vou te dizer que eu fico... Minha cabeça, ela, assim, em minutos, ela deu 1000 voltas. Eu fico pensando, né, que eu tento me colocar no mundo e na vida como uma eterna aprendiz, porque assim, minha filha me ensina muita coisa e quem Boa. diria que um toco de gente ia conseguir me ensinar, né? Enfim, então a gente tem... Eu sempre... E talvez até em alguns momentos... Humildade não tenha me servido tanto para, sabe, para conquistar algumas coisas, mas eu não abro mão disso, porque é assim que eu cresço, né? Eu sei que é assim que eu cresço. E eu fico pensando que a minha formação é em psicologia e que eu tenho o dever de saber disso. E eu, de fato, tenho, né? Mas eu não respondi essa pergunta com a resposta certa. Porque realmente... entre a teoria e a prática e o pensar exatamente aquilo que eu estou vivendo hoje, é isso. Eu estou aqui com meu coração completamente aberto para aprender e para ser, de fato, quem eu sou e mostrar o que tem no meu coração e o que tem no meu coração realmente talvez não seja eu me priorizando. Né? E o quanto isso é importante, né? Pra gente se dar conta de algumas coisas. Não, é fantástico. Tu fez a pergunta, medidas as proporções com a Manu, eu fiquei, além de te responder na hora o que vem... Bugou o cérebro, Bugou, né? literalmente bugou. Eu fiquei aqui viajando agora, a Manu falando e eu viajando. Olha que loucura, né? A gente de fato não se olha. A gente não se olha. A gente não se... Prioriza. Se prioriza em momento algum, né? A gente acaba priorizando tudo à nossa volta, menos A gente mesmo. a gente mesmo. Então, o quanto é importante isso que tu traz e faz com que a gente também reflita, né? Pense no como a gente age no dia a dia. Mas que demais. Que demais. Muito obrigado por fazer a gente sair da cachola aqui também e viajar. Troquei né? de lugar aqui com vocês um pouquinho. Adoro. Não, Adoro. perfeito, perfeito. É óbvio que o nosso bate-papo aqui tá indo super bem. Se deixar, a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? E aí o pessoal que tá aqui nos acompanhando vai começar a dizer, pelo amor de Deus, a gente tá com fome, a gente tá com sono, a gente quer descansar. Mas assim,
eu acho até para a gente começar também aqui, direcionar o nosso bate-papo, que tá demais, né? E eu agradeço todo mundo que vai ver aqui depois, que eu tenho certeza que vão adorar, porque eu adorei aqui. Eu adorei. da Para Thaís mim, aqui super conosco. fez sentido, serviu de muito aprendizado. Espero que todos vocês gostem. Espero que vocês comentem. De novo, a gente já falou da outra vez. Compartilhem, ativem as Compartilhar. notificações. Isso tudo nos retroalimenta em conteúdo, em saber o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas precisam ouvir, trazer pessoas assim iluminadas que nos geram vários insights. É sensacional. Então, nos ajudem a construir essa história aqui também. E, Thaís, assim, eu quero muito agradecer, assim, enormemente a tua vontade de estar aqui conosco. A gente está falando de tantas coisas importantes e o tempo é muito importante e deve ser muito valorizado. E tu teve um tempo de muita qualidade aqui com a gente. A gente aprendeu muito, a gente gostou, foi leve, foi suave, a gente quer repetir, já dou o spoiler, porque tem muito assunto que a gente pode tratar e falar, e, enfim. Ó, a Thaís falou de pizza, a Thaís falou ali, ó, e não só na cabeça, mas no coração, que tá lá, ó, casal, né, ideias, dinheiro, viagem. Então, assim, falamos de muitas coisas aqui e, como a Manu falou, eu acho que a intensidade do que tu trouxe aqui foi fantástico, né? Eu acho o que nos serve, assim, eu acho e isso tem que reverberar, né, amor? Acho que é legal da gente fazer aqui, e como a gente já comentou, assim que a gente tiver ok com esse episódio aqui prontinho, esse aqui vai ao ar logo, logo. Então, não deixe de nos seguir, né? As redes sociais com certeza vão aparecer aqui embaixo. Aqui. A Thaís está Ativem as lá, notificações, né? junto conosco. Como é que a gente te acha nas redes, Thaís? Exato. Thaís Ávila. Só que com THAYZ Ávila. Fiz uma numerologiazinha. Ficou super. Outro. Ficou um pouquinho melhor, assim. Elevou. Deu uma nível, elevada. né? Ficou difícil de falar, ficou. Não tem problema. Ficou assim, mas, por enquanto. mas não te preocupa que mesmo tu falando, vai estar aqui embaixo, aqui depois, aqui aparecendo, né? A gente coloca. Vai estar escrito aqui com certeza, assim como o Foque vai, né? Que nos sigam nas redes sociais, ativem as notificações. Né? O episódio completo vai estar no YouTube, né? Na plataforma principal. A gente vai estar trazendo também informações aí no próprio Instagram, né? Onde a Thaís também vai estar compartilhando junto com dela também, trazendo informações para todo mundo. Acho que uns últimos recados aqui também, né, amor? Que é só para deixar, até para todo mundo saber de fato qual que é o propósito aqui, né? Que a gente acabou não falando, que o Foca e Vai é literalmente foca na intenção e vai, né? E a Thaís está aqui com um grande exemplo, né? De foca na intenção e vai. Então, parabéns aí pela tua história. Pela tua história, né? E muito obrigado de novo por compartilhar conosco um pouquinho dela. E a gente com certeza vai querer repetir aqui, porque tem muito mais coisas ainda pra gente poder falar. E agora tu fica à vontade para se despedir. Ai, gente, obrigada pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Vocês são seres iluminados, né? Demais, demais. Esse propósito do Foque Vai é lindo. É um propósito de servir muito lindo. Dar voz para muitas pessoas. Eu tenho certeza que vão passar muitas pessoas aqui com esse vai tão grande, sabe? Que a gente precisa escutar, que a gente precisa aprender. Então, só minha gratidão a vocês pelo convite e pelos próximos. Estarei aqui, a gente tem um monte de coisa para conversar ainda, assim. Isso aí. Coração aberto aqui. E é isso, né? Para que ninguém desista quando uma pedra aparecer no teu caminho. Mas aquela pedra, ela vai formar um lago ali. E tu precisa só aproveitar. Mas vai, segue, não desistam, sabe? Para que vocês também sejam o vai, sabe? Foca naquilo que se apresentou na tua vida e vai, independente do que for. Foca no resultado e vai. É isso aí, foca e Que vai, demais, galera. que demais. Então, assim, É eu acho isso. que pra gente fechar aqui, né, amor? Mais uma vez, obrigado, Thaís, aqui pela tua participação junto conosco. A gente agradece todo mundo que nos acompanhou aqui. Então, até o próximo episódio, galera. E foca e vai. Bora! Valeu!